depois do vídeo do influenciador Felca, acabou que viralizou, né, esse assunto, mas esse assunto já estava sendo tratado, né, nas câmaras dos vereadores aí do governo. Porém, enquanto alguém não tomou a frente para falar, né, alguém que tem uma grande visibilidade não tomou a frente para falar sobre esse assunto, as pessoas pareciam que estavam, né, não dando tanta importância para isso. É verdade. Esse termo que ele cria, né, o Eduardo, adultização, diz muito do resumo do que a gente está vendo. Com a chegada das redes sociais, a gente vê cada vez mais que as crianças deixam de viver a maior parte, assim, a parte mais bonita da criança, que é viver essa infância, né, de ser criança, e eles estão realmente se adultizando com as redes sociais, né? Sim. Às vezes a gente acha fofo, a gente vê aquela criança que já diz uma palavra que talvez só um adulto diria, aquela coisa toda, mas isso é um processo que acaba a gente vendo situações que a gente viu, né? Por exemplo, no caso desse Ítalo Santos aí, eu confesso a você que eu nem conhecia, não sabia nem quem era, eu descobri agora depois desse vídeo, dessa repercussão toda. Mas crianças tendo uma vida de adulto quando na verdade não deveria ser assim. Sim, é a privação, a adultização, né, é a privação da criança usufruir do ser criança. Uhum. Né? Então, a partir do momento que essa criança ela se caracteriza como adulto, ela age como adulto, e isso acontece essa adultização, né? Mas é realmente essa privação da criança brincar, da criança se vestir como criança também, né? Dessa personalidade de ser criança. Ô, Eduarda, me explica um pouquinho assim. Aí, partindo para o lado da psicologia mesmo, a forma como a criança se desenvolve, até o seu processo psicológico, de neurodesenvolvimento, assim, por que ser criança é importante para esse processo de desenvolvimento? Ah, sim, com certeza. Nós estamos em formação de personalidade até os nossos 21 anos, né? Então, a criança, quando ela é privada do brincar, do lúdico, né? Ela vai arrecadar uma série de prejuízos, né? Prejuízos sociais, prejuízos emocionais, prejuízos nas suas relações familiares, né? Então, a criança ela vai passando por esses processos. Se ela está, né, no sentido de adultização, ela vai perdendo esses outros processos do brincar, né, a imaginação também. A criança ela precisa desse processo de imaginar, da criatividade. Então, quando ela vivencia essa adultização, ela vai quebrando, né, esses marcos importantes do desenvolvimento, né? Nós temos no desenvolvimento infantil nós temos os marcos, né, até 2 anos, o que a criança precisa fazer, né? Então, a gente vai seguindo esses marcos de acordo com a idade. Então, se a criança ela está agindo como adulta de forma precoce, ela está deixando de vivenciar todos os marcos importantes para o desenvolvimento, né? E, consequentemente, a formação da sua personalidade, né? A criança ela vai passar a ser um adulto e deixar de ser criança. Aí é onde está o X, né? E qual a parcela de contribuição dos pais nesse processo, o Eduardo? Total. Porque o pai é aquele que orienta, que cuida, né? E hoje em dia cada vez mais nós estamos expostos, né, ao uso desses aparelhos eletrônicos e a esses conteúdos de internet. Como é que eu, pai, mãe, consigo me comportar com esse novo movimento que o mundo vive? Pronto, nós temos algumas questões que é importante a gente ressaltar, né? Até os 2 anos de idade, a Associação de Pediatria, né, os estudiosos da infância, ele não recomenda que a criança tenha esse uso de tela. Até os 2 anos? Até os 2 anos. Por quê? 0 uso de tela. Assim, nós temos prejuízos com o uso de tela, né? A criança ela pode ter uma apraxia na fala, que é aquela dificuldade para começar a falar. A criança ela pode ter um prejuízo no sono por tantos estímulos visuais. Então, assim, é uma série de prejuízos, né? Então, até 2 anos, recomenda-se 0 telas para as crianças, né? Então, assim, fica muito difícil, até a gente avaliando as crianças, né? Os estudiosos, eles acabam até diagnosticando uma criança com determinado transtorno, sendo que, às vezes, é muito pelo uso de telas, né, dando um diagnóstico de autismo ou de TDAH, mas quando vai investigar pode ser apenas por uso excessivo de telas. Às vezes a gente encontra muito nisso, né? É um processo, né? Um pai, assim, a criança chora, a criança briga, brinca, a criança às vezes fica birrenta, às vezes está mais manhosa, às vezes está mais zangadinha, né? Enfim, isso é muito do humor e das coisas que influenciam. E aí, quando o menino está chorando, bota o celular para o menino assistir. Bota o negócio, o menino fica entretido. Às vezes isso
inofensivamente, você acaba prejudicando, Eduarda? Sim, total. Então, assim, o uso excessivo de telas, a criança pode desenvolver um transtorno de ansiedade, né, um transtorno depressivo, né, fora os outros riscos, né, o Fel que ele evidencia no vídeo dele, essa questão dos riscos da criança estar exposta, né, e muitos pedófilos nas redes, mas também a criança ela pode sofrer bullying, né, se ela está ali sem supervisão dos pais. Então, assim, depois dos 2 anos, é importante que os pais... ok, vou oferecer tela para o meu filho? Tá. Né? Eu, particularmente, não recomendo. Mas, se a partir de 2 anos o pai decidir colocar a criança na televisão ou no tablet, que seja com supervisão. Porque existe N conteúdos. Né? Então, assim, existem alguns desenhos, Elistênio, até que não são recomendados para a criança, por tantos estímulos visuais. Nós temos desenho que, né, os pesquisadores estão aí até debatendo de uma criança que ela é desobediente e que ela não tem noção de perigo. Então, tudo que a criança assiste, ela pode acabar reproduzindo. Né? Nós temos casos de criança com depressão infantil por estar tão expostas a telas. É mesmo? Sim. Sim, fora bullying, cyberbullying, né, que também está muito aí nas redes. Então, assim, é uma bola de neve, sabe, Elistênio? Você vai parando para observar e avaliar e vai se assustando com tudo aquilo que você encontra, né? Então, a gente tem que estar muito atento. Então, os pais, tem até um aplicativo do Google mesmo, né, que você consegue linkar o seu dispositivo ao aparelho do seu filho adolescente, tudo para você ter esse controle de quais aplicativos ele pode baixar, de quais conteúdos ele está assistindo, de quais jogos eles estão baixando. Então, é até uma dica, né, para as famílias que estão nos assistindo, para ter mais essa supervisão. Né? É importante ter essa supervisão.